É com a minha cara e com a minha coragem que venho aqui dizer: oi, eu sou o Paulo do Medux Literário, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gente, faz muito tempo que eu não falo isso e eu sei, eu sumi, mas eu tenho uma explicação muito plausível pra isso, porém não vai ser nesse vídeo que eu vou dizer. Eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas não vai ser agora, porque eu tenho que ter um preparo um pouco maior, porque vai ser uma conversa bem longa, mas estou aqui pra falar sobre outro assunto que posso gerar polêmicas, não é mesmo? É o que a gente gosta de fazer. Mas antes da gente começar, peço pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e me seguir nas redes sociais. O meu Instagram, o meu Twitter estão aqui embaixo, o meu Goodreads e o meu Scooby, que são as minhas redes sociais de livro, também estão. E agora eu tenho outra rede social, porque já se não bastasse essa, eu tenho mais uma, quem amou, que é a roxinha. Eu vou deixar o link aqui passando aqui na tela pra vocês verem e me seguirem lá. Eu faço lives todos os dias de streams de leitura de tarde, então se vocês quiserem ler, só vamos, tá? Hoje eu vim falar de um livro que é amado por todos, é muito renomado, é um livro clássico do terror, que é It, a Coisa, de Stephen King. Esse pequeno livro de 1102 páginas, publicado em 1986, foi um livro que eu li durante a leitura coletiva com os meninos, o Edu do Literamundo, o Abner, o Tico do Menino que Lê, o Norm do Elefante Literário e o John do Gossip John, do Sinceroteca, né? E foi uma experiência maravilhosa ler com os meninos, eles são incríveis. E foi engraçado que cada um teve uma experiência literária diferente durante a leitura, porque cada um, né? Esse foi o grande X. Cada um teve uma experiência literária diferente, isso foi mágico para nossa leitura. Nós fizemos lives de discussão, onde a gente apontava tudo que nós estávamos sentindo durante a leitura. Mas eu queria fazer esse vídeo já desde que eu comecei a ler esse livro, para falar tudo que eu acho dele. Eu acho que esse livro dispensa apresentações, mas vai contar a história de um clube de crianças, de 7 crianças, são 6 meninos e uma menina. Vai contar a história deles numa cidade de Derry, onde eles vão encontrar uma coisa que está matando todo mundo. Essa coisa está assombrando a cidade, ela assombra essa cidade a cada 27 anos. E chegou a vez das crianças de Derry, do Clube dos Otários, enfrentá-la. Aqui a gente vai encontrar uma história sobre amizade, sobre o amor e sobre a importância de pequenas coisas que nós às vezes não nos tocamos, sabe? Porém, como nem tudo são flores, eu ainda vou tacar o pau nesse livro, brincadeira. Eu vou falar alguns pontos negativos que podem ter sido mais do que os positivos pra mim nessa leitura. Eu vou começar com os pontos positivos, porque a gente já começa com o que tem menos. A experiência de leitura foi maravilhosa, ler com os meninos foi incrível, nós lemos durante 2 meses, nós não tínhamos pressa nenhuma, então foi maravilhoso. A imersão do Stephen King que ele faz a gente passar, parece que nós estamos em Derry, então isso é muito bom, ele escreve muito bem, isso é inegável. O Stephen King é um escritor fenomenal, mas aqui ele estava enfrentando problemas na vida pessoal dele, ele estava viciado em drogas, era uma época que ele estava bem mal, hoje não está mais, mas esse livro é um dos livros dele que ele estava no ápice do seu vício. Então, já tem um quê de doideira. Olha só, eu vou colocar o livro de lado porque é muito pesado, tá bom? Espero que vocês entendam. Eu acho que quando a gente vai falar de It, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Porque, pra ler também, tá? Porque assim, é um livro que não é pra todo mundo, é um livro muito forte, é um livro que pode destruir emocionais, porque ele pega assuntos muito extremos e muito pesados e muito reais e coloca aqui, porque o livro ele já começa com um assassinato de uma criança e um ataque homofóbico. É um sabor assim de loucura que a gente tem nesse livro, sabe? A história vai se desenrolando, vai trazendo pontos muito importantes pra gente, como racismo, gordofobia, violência contra a mulher, mas em diversos momentos eu acho que o Stephen King perde a mão dele quando ele vai contar algumas dessas histórias. Eu fiquei muito incomodado durante a leitura porque basicamente todos os capítulos têm insinuações sexuais dirigidas a crianças. E vocês sabem, eu já falei isso pra todo mundo, eu tenho muito problema com qualquer situação que uma criança esteja em risco de uma forma sexual ou de uma forma de agressão. Não que o livro sobre crianças me faça mal ou as crianças lutando com a coisa me faça mal, mas é algo completamente diferente disso. Então nesse livro aqui tem muita insinuação sexual dirigidas a crianças, principalmente a Beverly. A Beverly é um ponto que eu quero chegar daqui a pouco, porque eu preciso falar sobre isso. Mas vamos voltar à insinuação sexual. Os 2 personagens que sofrem muito isso são o Ed e a Beverly. O Ed porque ele vai ver
a coisa pela primeira vez como um leproso. Um homem todo doente, todo nojento, asqueroso. Mas a cena que ele vê o leproso, né, que é como ele chama, é uma cena muito bizarra por conta de insinuações sexuais, palavras que o leproso fala para uma criança. É bem nojento. Eu me senti muito mal. Eu fiquei muito desconfortável durante essas cenas, porque por ser tão imersivo, por ser tão, sabe, tão forte na história, a escrita dele, que parecia que era eu era o Ed. Inclusive o Ed é meu personagem favorito, ninguém acima dele. E a Beverly foi a personagem. Eu tenho uma teoria que o Stephen King, ele odeia a Beverly, tá? Ele odeia a Beverly. A Beverly foi uma personagem que eu estava desesperado todas as vezes que ela aparecia, porque parecia que todas as vezes que ela aparecia, algo ia acontecer a ela. Eu ficava, meu Deus do céu, alguém ajuda essa pessoa, essa criança, pelo amor de Deus. Que é agora quando eu entro no ponto da Beverly. A Beverly, ela é a única personagem mulher nesse livro, principal, sabe, que mais aparece. Então ela tem um ponto muito presente aqui nesse livro. Ela vem de uma casa onde o pai a agride de formas horríveis. Ele fala coisas tenebrosas e vem de uma coisa de negligência, de ciúmes, e até chega a parecer ser assédios, chega a parecer ser violência sexual. E isso é muito incômodo. Por ela ser uma mulher, 2, por ela ser uma criança. E isso é muito forte durante toda a narrativa da história, e parece que a Beverly, ela tem um papel, que é sofrer. O arco dela é voltado para uma menina que sofre abuso, uma menina que sofre xingamentos na escola, uma menina que sofre, uma menina que sofre, uma menina que sofre. E isso continua na vida adulta dela, porque como a gente tem 2 pontos de vista de cada personagem, da vida adulta e da infância, na vida adulta é às vezes até pior, porque ela casa com um marido que a bate, que a estupra, que a xinga, que faz coisas horríveis com ela. Então, pra mim, o arco da Beverly, infelizmente, é ser uma mulher que sofre, e ser uma mulher endeusada e objetificada, que ela é o tempo todo. E muitas situações que envolviam insinuações sexuais ou alguma coisa que envolvia realmente o sexo, era a Beverly que estava envolvida. Tem uma cena entre meio que os antagonistas dessa história, porque o grande vilão é o Pennywise, né, digamos assim, que é no lixão, tá? É num lixão, e eu fiquei, meu Deus do céu, que cena horrorosa é essa? Por mais que seja uma cena real e possa acontecer, é uma cena bizarra, nojenta, e quem assiste é a Beverly. É sempre a Beverly que estava envolvida em situações do tipo. E como eu falei, ela é muito objetificada, ela é muito endeusada, e absolutamente todos os otários eram apaixonados por ela. Absolutamente todos. Todos. Mas eu entendo, porque eles são crianças, eles são meninos, eles gostam muito, eles estão assim, descobrindo o que eles querem, mas assim, cansava. Chegou uma hora que cansava, porque era um endeusamento tão do nada. Mas tinha 2 personagens que eu não achava tão superficial assim, esse amor, que era o Bill e o Ben. Inclusive, gosto muito dos personagens. Inclusive, o maior ponto desse livro, pra mim, são os personagens, as crianças e eles adultos também. Isso das insinuações sexuais, cenas dirigidas a sexo, continuam o livro inteiro. Até a gente chegar na parte da famosa cena polêmica, que é pra mim é um ultraje. Aquela cena é nojenta, tenebrosa, ridícula. E assim, gente, eu juro que eu não sei como que essa cena passou. Eu não sei como ela passou pelo revisor, pelo editor, pelo agente, pela editora. Gente, é um livro, é uma cena que você fica mal a cena inteira, e ela é nojenta. Ela não precisava estar ali, não precisava. E é mais uma vez eu falando que a Beverly é a personagem mais odiada pelo Stephen King, porque, gente, nossa, pra começar, como ela começa a cena, como ela fala pros otários o que eles devem fazer, eu fiquei, não, simplesmente não desceu pra mim. Eu acho que é uma cena muito irresponsável e muito nojenta. Não precisava ter acontecido. Foi um dos motivos para eu abaixar a minha nota depois. Inclusive eu quero muito falar sobre isso, tá? Em contrapartida de tantas coisas ruins, o Stephen King aqui ele aborda assuntos que são muito reais, de verdade. Como eu falei, a homofobia no começo do livro, que é muito presente.
principalmente cidades pequenas do sul dos Estados Unidos. Isso é basicamente lei lá, sabe? O racismo, porque entre as partes do livro nós temos interlúdios. Os interlúdios são divisões, porque vai contar uma história de Derry, vai contar uma história da coisa, e sempre vai estar envolvendo a coisa, ou Derry, né? E tem alguns interlúdios que contam histórias racistas e são realmente de quebrar o coração, são muito reais e muito fortes. Então tem esse quê da questão, tem a questão do Mike ser o único garoto negro do grupo, ele sofrer racismo, ele ser o único que ficou em Derry. É uma loucura, gente, é uma loucura. É um ponto muito positivo para o Stephen King, ele conseguir abordar esse tema de uma forma muito real, por mais que seja bem bruta, mas que funciona. A gente entende a mensagem que ele quer passar. E falando de outro personagem que me incomodou muito as situações dele, é o Ben. O Ben, ele é o personagem gordo, digamos assim, do livro. E o arco dele, novamente, é voltado para ele ser gordo. Novamente, um rótulo para um personagem. O livro inteiro, um rótulo pro personagem. Os amigos dele chamam ele de Monte de Feno. Eu ficava muito incomodado com isso. Tá que o livro se passa em 1900 e pouco e tal. Eu juro que entendo, sabe? Mas isso não vai fazer eu deixar de ficar desconfortável, porque isso me incomoda demais. Me incomoda em diversos aspectos da minha vida pessoal. Então, ver que o arco dele era voltado para ser um menino gordo que no final emagrece, eu fiquei assim, ó, amado. Então o arco dele gira em torno disso, e ele sofrendo bullying por conta disso. A gordofobia inerente é de cair o coração, é de quebrar o coração, e eu fiquei muito triste com isso. Foi um ponto muito negativo pra mim durante a leitura. Algo que eu achei muito melhor nos filmes do que no livro foi o Rich. O Rich no filme é muito mais engraçado e muito mais legal. No livro ele é um saco. As piadas dele não tem graça, ele é chato, ele é inconveniente. No filme ele é um pouco conveniente, mas o arco dele ali é bem mais legal e bem mais divertido. No livro ele é só chato, ele é só inconveniente, ele é só sem graça. E a gente chega no Bill. O Bill, ele é uma criança que eu amei acompanhar. Eu sofri muito com o Bill porque a dor dele era muito real. Ele perdeu o irmão, ele se culpava por ter perdido o irmão. E isso era doído demais assistir. Era muito doído ver o Bill passar por aquilo, porque foi de uma forma tão não natural, foi de uma forma tão abrupta que ele se perdeu. Ele se perdeu, os pais se perderam. Tem uma cena que o Bill, ele está convicto de que vai matar a coisa, e tem uma cena que ele fala que ele quer matar a coisa, tá até em forma de lobisomem. Ele quer matar a coisa e levar a cabeça para os pais, porque assim eles vão conversar com ele. Porque os pais deles estão muito abalados por causa da morte do George, é compreensível, mas também eles não podem ser negligentes, né? Porque eles têm outra criança para cuidar. Mas essa cena dele ter falado que ia levar a cabeça, o monstro, pro pai, pro pai e pra mãe, pra eles finalmente conversarem com ele, quebrou meu coração de uma forma que eu fiquei muito, muito mal. E temos também o Stanley. O Stanley pra mim foi um personagem X, porque pra mim ele não tinha propósito. Os capítulos dele eu não tinha interesse algum, até porque a gente sabe qual que foi o desfecho deles logo no primeiro capítulo do livro, depois do prólogo, essas coisas. Logo no primeiro capítulo do livro a gente já sabe qual que foi o desfecho dele. Então eu ficava muito com sono nos capítulos dele, eu não tinha interesse algum. Eu acho que na linha de tempo o Stephen King ele podia ter deixado essa parte um pouco para depois, porque eu fiquei sem interesse algum em ler a história do Stanley. Eu queria muito falar sobre a minha nota, a nota que eu dei para esse livro. Quando eu terminei ele, eu dei 4 estrelas e favoritei. Só que eu fiquei com uma coisa na minha cabeça o tempo todo. Isso eu, no dia 31 de dezembro, eu lá no meu Scooby, porque eu terminei o livro, eu dei 4 estrelas e favoritado. Só que desde então eu ficava matutando na minha cabeça. Nossa, eu achei tanto problema nesse livro, achei tanta coisa nesse livro, que por que eu dei 4 estrelas, tá? Pra mim não fazia sentido eu dar 4 estrelas. Só que eu ficava matutando na minha cabeça, cara, será que merece? Será que não merece? Eu fiquei. Até algumas semanas atrás que eu falei, quer saber, eu vou diminuir essa nota. Aí eu diminui pra 3 estrelas, porque por mais que eu tenha gostado muito do livro, ele tem problemas. Ele tem problemas que a gente precisa conversar sobre eles e que muita gente não fala. Eu fico, gente, esse livro tem problemas, tá tudo bem um livro do Stephen King ter problemas, tá? Porém, o meu favorito continua lá. Eu pretendo reler ele algum dia,
pra ver se a minha opinião muda um pouco ou se ela vai continuar a mesma. Eu quero muito reler, enfrentar novamente esse calhamaço de 1102 páginas, porque por mais que eu tenha todos esses pontos negativos a falar sobre ele, foi uma história que agregou muito. A amizade dos otários é linda, é muito, muito linda e é muito triste, é devastadora em alguns momentos. A grande mensagem do livro é essa. A grande mensagem do livro é a amizade dos meninos, e a Beverly também, né? No geral, a amizade deles é impecável. Eles brigam, eles têm suas desavenças, mas no final eles amam uns aos outros e eles fariam de tudo um pelo outro, e eles fazem. Tem até uma frase no livro, uma citação que eu vou ler aqui pra vocês, que basicamente resume o que eu quero falar. "Obrigado, Bill", disse Ed. O rosto cansado e meio louco de Bill pareceu lindo de repente aos olhos dele, lindo e amado. Ele teve uma leve sensação de admiração. Eu morreria por ele, eu acho, se ele mandasse. Que tipo de poder é esse? Se faz você parecer como Bill está agora, talvez não seja um poder de se ter. É isso que resume pra mim essa história. A amizade deles é muito bonita, por isso que eu quero voltar a essa história algum dia. E vale a pena ler, vale a pena enfrentar o grande Pennywise que aparece aqui nesse livro. E é basicamente isso, todas as minhas opiniões contrárias e favoráveis ao livro. Eu gostei muito, mas teve problemas, então eu não consigo deixar de ver esses problemas na história. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse comeback. Foi uma luta árdua até voltar, mas eu estou de volta, eu juro, prometo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários alguma coisa, curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e divulga para seus amigos, tá? Divulga, vou amar. E é isso. Um beijo e até o próximo livro. Tchau.